Ei, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. Estamos chegando ao final da metade da temporada e queria agradecer muito aos leitores que se desafiaram, né, a ler duas grandes obras aqui nesse primeiro semestre, O Sonho e a Fúria, do Faulkner, e O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Então, eu achei que foi muito legal essa ideia, né, da gente ter esses colegas tão maravilhosos orientando essas leituras, mediando. E semestre que vem nós vamos continuar com esse projeto. Agora a gente faz uma pausa, julho descansa um pouquinho, né? Vocês, a gente dá liberdade para vocês lerem o que vocês quiserem, né? Pegar aqueles livros que já estão na fila. E em agosto nós voltamos com o projeto. Então, eu queria imensamente agradecer a Zélia, que é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível, né? A Zélia, eu tive o prazer de estudar com ela. Ela se foi minha aluna no curso de letras, mas eu aprendi muito mais com ela do que ensinei, porque era uma aluna exemplar, né? E essa pessoa simples, mas com um conhecimento tão grande, né? Que nos encanta demais. E depois que o Will fez a condução, nós nos reunimos, né, e falamos: olha, a Zélia tem que conduzir uma leitura. Tomara que ela tope, porque está com um bebezinho pequeno também, e a gente sabe o tanto que é difícil, né? Esse horário para a mãe é muito difícil, que é a hora que está colocando para dormir e tudo mais. Então, Zélia, em nome de todos os leitores, eu queria muito agradecer você por compartilhar essa paixão com a gente, porque um dos pré-requisitos para o Clube de Adorim Convida é traga um livro que você quer muito que todo mundo leia, né? Então, você pegou aí um livro de um autor que você gosta muito e a gente só tem mesmo que agradecer essa oportunidade que você nos deu de poder estar lendo essa obra. Então, muito obrigada mesmo. Esperamos sempre aí que você esteja conosco em mais e mais leituras. Tainá, você quer falar alguma coisinha? Nesse período agora, pessoal, que a gente faz um intervalinho, nós seguimos lá no Instagram, né? E aí nós vamos divulgar em breve para vocês a data do próximo, né? Mas a gente faz pausa em julho e volta em agosto, ok? Bom, então passo aí a palavra para Zélia. Boa noite, pessoal. Primeiramente, Karina, nossa, muito obrigada pelas palavras. Fiquei lisonjeada, fiquei muito feliz. Eu fiz, né, o curso de letras, fui aluna da Karina. Eu tenho muita admiração por você, Karina, pelo seu trabalho, né? Você também coordenou, você coordena até hoje, né? O curso de letras e eu conheci o clube justamente vendo a sua divulgação no Instagram, né, sobre o Clube de Adorim. E, assim, para mim foi uma honra, né? Confesso, assim, que me deu muito frio na barriga de indicar um livro para todo mundo ler, né? Mas foi uma honra poder indicar esse livro e estar aqui com vocês, né? E eu, na verdade, gente, hoje eu estava vendo no grupo muita gente falando que ainda não acabou de ler, né? E eu queria começar esse último encontro com o final do livro. Porque eu acho que de todos, eu não sei, mas eu acho que eu nunca vi um final tão bonito quanto o final do Amor nos Tempos do Cólera, né? Especialmente assim, os últimos parágrafos, né? E aí, tá, então o Richelle falou que aceita spoilers, quem mais não acabou de ler, que não tem problema com spoilers? Então tá bom. E aí eu queria ler, gente, porque eu acho a coisa mais linda. E eu não sei quanto a vocês, mas é o tipo de final. Esse final, para mim, é inesquecível, né? Eu lembrava pouquíssima coisa do livro, os pontos-chave, assim, para ser bem sincera. Eu lembrava que, né, de todo o amor do Florentino Ariza pela Fermina Daza. Eu lembrava que ela depois o rejeitava quando ela voltava da viagem e que ele seguia apaixonado por ela. E eu lembrava do final.
né? Porque para mim é um final muito marcante, um final muito bonito, muito da gente chegar e falar, oh, meu Deus, coisa mais linda, né? Então eu vou ler esse finalzinho, né, para a gente dar início ao nosso encontro de hoje. O comandante olhou Fermina Daza e viu em suas pestanas os primeiros lampejos de um orvalho de inverno. Depois olhou Florentino Ariza, seu domínio invencível, seu amor impávido, e se assustou com a suspeita tardia de que é a vida, mais que a morte, a que não tem limites. E até quando o senhor acredita o senhor que podemos continuar neste ir e vir do caralho? Perguntou. Florentino Ariza tinha a resposta preparada havia 53 anos, 7 meses e 11 dias com as respectivas noites. Toda a vida. Eu acho assim, não tem final mais bonito que esse, né? A gente comentou no último encontro, né? Sobre isso aconteceu muito comigo. Eu sempre fui apaixonada pela dupla Florentino Ariza e Fermina Daza, mas nessa releitura isso mudou. E mesmo da metade, né, agora para o final, isso se manteve, apesar do Juvenal ter me matado de raiva quando ele trai a Fermina, né? Mas o amor deles, o amor construído, aquele amor assim, eles não eram apaixonados no início, eles foram construindo no dia a dia, né? Nas dificuldades. E o livro traz também muitas reflexões sobre o casamento, né? Que eu achei muito interessantes. Então, foi um amor que me cativou mais. Acho que nesse momento de vida, para mim, foi um amor mais bonito, né? Mas assim, o último capítulo, na verdade, né, que é todo sobre o reencontro do Florentino Ariza com a Fermina Daza, depois da morte do Juvenal, é um capítulo também que é lindo, né? Eu acho assim, ele todo o carinho do Florentino Ariza, toda a paciência dele, né, de reconquistar, como que ele vai reconquistar? Não ia ser mais aquela coisa de já se declarar, era de falar sobre a vida, aqueles cafezinhos que eles tinham toda semana, os cafezinhos semanais na terça-feira. Então, assim, foi um capítulo de muita ternura, né? Então, por mais que o meu casal, nessa releitura, seja Juvenal Urbino e Fermina Daza, o último capítulo meio que trouxe assim, o Florentino também merecia, né? Então, assim, ela teve 2 amores, né, muito grandes, mas esse final, né, principalmente assim, toda essa espera, o livro é muito engraçado também e assim, Florentino Ariza, aquela pessoa, principalmente aqueles amores loucos que ele tinha, né? A gente morre de rir, às vezes morre de raiva, ele não querendo, deixava que as pessoas acreditassem, inclusive que ele era homossexual só para ninguém saber de nenhum amor que ele tinha, porque ele tinha um medo de que a Fermina achasse que ele estava traindo-a, né? Sendo que assim, a Fermina não estava nem lembrando que ele existia, para ela ele era uma sombra. Mas ele é um personagem muito engraçado de acompanhar, né? Mas assim, ele parece que ele merece, né? Esse último capítulo. Ele lutou tanto, coitado. Ele merecia ter o amor da Fermina também. E esse amor de velhinhos que esse último capítulo traz é muito lindinho, né? Não sei, queria saber de vocês o que vocês acharam. Gente, eu fiquei com tanto peso na consciência, porque eu estava adiantada no cronograma, né? E aí, no último encontro, eu tava lá, defendendo o Juvenal. E aí, no dia seguinte do encontro, eu li a parte que ele traiu ela. E eu fiquei tão revoltada. Ele partiu meu coração. E eu não tinha ninguém para falar, porque ninguém tava na mesma parte que eu, porque eu estava adiantada no cronograma. E eu fiquei muito decepcionada que eu tinha defendido o cara um dia antes. E aí é uma lição de vida pra gente. Nunca defenda o cara. Fazer o quê? Homem, né? Só aquele meme. Mas enfim, eu acho que eu concordo muito com o que a Zélia falou, assim. Eu achei muito bonito o final, apesar do meu casal preferido ainda ser com o Juvenal. Eu acho que o Florentino, ele foi muito calmo, assim, ele respeitou muito o momento dela depois que ela ficou viúva, né? Ele respeitou o tempo dela ele teve a calma lá de entender que se acontecesse seria agora, mas que ele teria que ter essa paciência e de que ele foi conquistando ela.
E eu achei bonito que, tipo, em várias partes, os dois chegaram a falar, né, de esquecer o passado, porque aquelas pessoas, aquelas duas pessoas, não existem mais, né? Não existia mais. Era ela jovem, era ele jovem. Então, eu achei muito, muito bonito isso mesmo, assim. Achei muito engraçado a maneira como ela descobre a traição pelo cheiro. Uma intuição, um negócio ali. Eu acho que foi legal isso. Gostei também, achei engraçada também a parte em que eles embarcam, né, para a viagem, que o filho dela fala, mas o senhor vai também? Eu não estava combinado isso. Aí ele até parece que eu ia perder essa chance, né? E é isso, eu achei essa construção da relação dos dois nesse momento da vida deles muito bonita também. Ah, gente, eu também era do time do Juvenal, mas eu mudei de time depois da traição. Porque assim, a gente entende, né, que é homem e tudo mais, mas eu acho que se o Florentino tivesse conseguido conquistá-la, tivesse se casado com ela, ele jamais teria traído ela. Tanto, né, que ele, no caderninho dele, se eu não me engano, tem mais de 600 nomes, né? Mas mesmo assim, ele fez questão de esconder todos eles o tempo inteiro para que a Fermina nunca descobrisse. Então, assim, eu acho que, né, foi realmente um amor muito paciente e tudo mais. E eu acho que ele nunca teria capacidade de trair ela. Então, assim, eu mudei de time mesmo. Porque é aquela história, né? Não é, sem querer nunca é, né? Ele sempre fala que se arrepende e tudo mais, mas teve a oportunidade de voltar atrás e não voltou, continuou lá por meses, né? Então, assim, eu também sou dessa que mudou de time. Mas eu gostei muito, eu não cheguei no final ainda, mas eu tô gostando muito dessa reconquista dele, né? Que trocam cartas assim com outros assuntos, né? Já não tem mais aquela ânsia da adolescência, já é alguma coisa mais madura. Então eu tô achando muito interessante, muito bacana mesmo. Gente, mas quando eu cheguei, eu não lembrava também dessa questão da traição do Juvenal, até porque eu não ligava muito pro Juvenal, né, na minha primeira leitura. Então, assim, por isso que dessa vez doeu mais. Mas eu fiquei pensando, né, que o Gabo fez isso de propósito, senão ninguém ia ser do time do Florentino Ariza nunca. Né? Então, assim, vamos colocar um motivo, porque o Juvenal, assim, né, era todo lindinho também e tal. Vamos colocar um motivo aí para todo mundo aceitar o casal ser Florentino Ariza. Fiquei pensando nisso, né? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que é só a Silvia que está com essa edição, né? Deixa eu tirar esse negócio. Ai, não olha a bagunça aqui do fundo, não, tá? Peraí. Mas é que as gravuras finais são tão bonitas. E aí eu acho que vale a pena mostrar. Aqui, ó. Olha que lindo. E aqui ele chegando no. Eu acho que essa cena parece ele chegando, né? No velório, não sei se já é no bar. Olha, os dois sentadinhos. Ah, do café. Do chá, na verdade, né? É o chá. São muito bonitas essas cenas. Aqui eu voltei agora um pouquinho. Então, pessoal, hoje eu estou lendo espanhol, né? Então eu não cheguei ainda ao final da leitura, mas eu já li esse livro. Mas eu estou gostando muito de reler já nessa outra fase da minha vida, né? Mas eu brinquei com a Zélia nos bastidores, que eu sempre fui o time do Juvenal Urbino desde a primeira leitura, né? Eu sempre gostei muito dele.
Mas também acho esse o final. Eu tenho uns amigos que gostam muito de literatura, eu vivo falando, a gente vivia rindo que o Gabo ele conseguiu fazer a introdução mais bonita de todos os tempos, que eu acho que é a de 100 anos de solidão, e o final mais lindo de todos os tempos, que é o final do Amor de Stanley Cólera. E aí eu tenho um amigo aqui de Varginha, que toda vez que ele bebe, ele fala, ele recita esse trecho, né? Até quando a gente vai ficar nesse ir e vir do caralho, né? Ele recita, e eu acho, a Zélia leu, começou lendo, né? Eu acho que é de arrepiar, eu acho muito bonito isso, né? Mas aí o que aconteceu? Como eu não fiz o dever de casa, que era terminar antes do clube essa releitura minha, eu falei assim, eu vou ver alguns vídeos para tentar relembrar de algumas coisas que eu não lembrava e tudo mais. Aí, pessoal, eu fui ver um vídeo do Ler Antes de Morrer. E eu vi esse vídeo. Gente, eu fiquei assim, nunca fiz essa leitura. Ela detona no final, ela detona. Ela falou assim, onde que era amor? Os dois andando num barco, sendo que tinha corpo no rio, das pessoas que estavam morrendo de cólera. Nunca que isso é um amor, né? Essa velhice, essa coisa do azedo, da velhice. Eu achei assim, nossa, eu nunca tinha. O que é a leitura, né? Porque eu nunca tinha visto isso nessa perspectiva, né? Eu fiquei assim, gente, mas será que não é uma opinião um pouco etarismo até, né? Me incomodou, assim, essa coisa de esse estranhamento e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando muito nisso depois, amadurecendo essa ideia, que eu acho que a máxima da obra é justamente isso, né? Esse livro ele não ter a mesma leitura para as pessoas, porque não é nada muito pronto, não é nada que é muito fácil ali. Né? Cada frase parece que é uma obra inteira, cada trechinho que ele coloca. E uma coisa que eu fiquei pensando depois, essa coisa muito natural do amor, né? Porque quem ama uma pessoa o tempo todo dentro de um relacionamento? Né? Ninguém ama uma pessoa o tempo todo, ninguém ama uma pessoa a vida toda. A pessoa humana, ela vacila, ela erra, ela decepciona, né? E o Gabo, eu acho que ele faz exatamente isso com todos os personagens. A gente fica com raiva da Firmina Daza, porque ela lá tá casando por interesse, só porque o cara era bem de vida. O poeta que fazia serenata na janela, ela não quis. Né? A gente fica com isso, né? Com ela, a gente fica com isso muitas vezes, com o Urbino, com o próprio Florentino Ariza, né? Dá vontade de dar um chacoalhão nele, ele fica com uma menina de 14 anos, né? Uma série de sequências que eu fiquei pensando depois, eu falei assim, a grandiosidade porque é por isso que é um clássico, né? É por isso que é um livro que está nos dizendo aí tanta coisa há tanto tempo para a gente usar o Calvino aqui, né? Porque esse livro está nos dizendo coisas, né? Nas releituras e tudo mais. E aí são esses personagens humanos, demasiadamente humanos, que incomodam, que nos decepcionam, né? Então, eu achei isso de uma beleza maravilhosa. Aí, pessoal, não contente, na hora que eu vi a opinião lá no Ler Antes de Morrer, eu falei assim, gente, eu nunca vi dessa forma, como um livro de desamor. Aí eu fui ver os comentários para ver se o pessoal estava concordando com isso. Aí eu vi um comentário lá, não tem o nome, né? É @mdreala. Mas olha que interessante o comentário. Eu achei legal, assim. Coloquei aqui no chat. Olha o que diz. Na minha visão, o tema central desse livro é a velhice, a morte. O amigo de Juvenal Urbino se mata para não envelhecer. As dores, dificuldades, doenças incuráveis, perda da visão, audição, equilíbrio, lucidez, memória e o cheiro do corpo humano na fase final.
nada mais real, pois a fase outonal e invernal é assim mesmo, por mais que queiramos evitar ou idealizar. O amor romântico é uma ficção, e esse livro mostra verdades sobre a vida conjugal. Por isso, muitos desistiram da leitura. Aí ele ainda coloca lá que cortou o trechinho, né? Lembre-se que o mais importante num casamento não é a felicidade, sim a estabilidade, né? Mas o que me chamou a atenção é essa coisa da morte, esse tema da morte, né? Porque eu nunca parei para pensar nisso. A cena inicial é alguém evitando a velhice. E depois o livro é praticamente um livro sobre a velhice. Envelhecer é isso, ó. Você quer ou não quer, né? Eu achei muito interessante olhar o livro nessa perspectiva do fim da vida, né? É isso, Tainá, vamos lá. Mas eu acho importante a questão do nome do livro também, né? Porque tem toda essa relação da comparação do amor com a cólera. No começo ali, quando o Florentino tá apaixonado e a mãe dele chega a falar que e ele tá mal, e o médico chega a falar, isso é cólera, e ela não, ele tá doente de amor. Mas durante o livro todo tem isso, assim, tem a cena final, quando eles estão no rio, e tem os corpos boiando. Um pouco antes também tem a questão, acho que quando eles estão voando de balão, né? Tem a questão de que eles estão vendo os corpos lá embaixo, e alguns estão com marcas de tiro. Então, essa questão da morte na guerra. Então, é toda esse paradoxo, né, entre o amor e como ele faz as pessoas se sentirem vivas, porque eu acho que isso foi muito um guia para o Florentino, assim, né, porque em determinado momento ele não queria mais viver, mas por conta do amor que ele sentia por Florentina, ele refez a vida dele, trabalhou e tentou virar alguém de certa forma digna dela. Mas no livro todo tem essa questão, não só da velhice, como a Karina falou, mas em outros momentos também, né? Na guerra, na doença, na pandemia, assim, e tal. Então é bem bonito isso também, essa meia comparação, assim, que ele faz durante toda a leitura. Richelle, pode falar. Eu também achei bonitinho, né? Que em mais de uma vez, pelo que eu reparei, menciona que o Florentino ele buscou se conservar mais e se cuidar mais para poder esperar pela Fermina, né? Várias vezes eu fiquei com muita dó também no trecho que ele percebeu que ele começou a ficar calvo, né? Que ele buscou de todas as formas evitar de ficar calvo e tudo mais, porque ele queria ficar conservado por ela, né? Cuidava da saúde e tudo mais, para poder esperar por ela, porque ele sabia que a velhice era inevitável e ele sabia também que ele ia depender do Juvenal morrer para ele poder ficar com ela. Ele sabia que ele não ia conseguir antes disso e que ia demorar para ele morrer, por assim dizer, né? Então eu achei muito bonitinho da parte dele esse cuidado também, né, de ele pensar nesse da velhice. E eu acho que um trecho que foi marcante para mim também é o momento em que ele percebe que ela também está ficando mais velha e ele tem medo de perder ela antes, né? De ela acabar falecendo antes do Juvenal, que é quando eles estão saindo do cinema e ela tropeça e se apoia nele, né, no Juvenal. E eu acho que isso também foi muito marcante, né? Que é um marco da velhice que ela já está até começando naquilo de perder o equilíbrio, né? Dos descuidos que ele fala dela ir para o cinema de chinelinho, né? E tudo mais. Então eu achei muito marcante esses trechos também que fala bem sobre essa coisa da velhice, né? Eu achei bem tocante. Comentando até isso que você falou agora, Richelle, tem um trecho que eu achei o máximo, assim, né? Quando o Florentino, ele nunca tinha estado frente a frente com o Juvenal, nunca tinha conversado com ele. Aí, quando o Juvenal vai até a companhia fluvial lá, e aí o Florentino conhece, né? Até fala, tá lá na página 221. Ele é aquele homem que considerara sempre como inimigo pessoal, eram vítimas de um mesmo destino e partilhavam o azar de uma paixão comum.
2 animais de canga jungidos ao mesmo jugo. E aí depois, né, ele ainda fala para Leona, né? O que me dói é que ele tem que morrer. Aí ela fala, mas todo mundo morre. Mas ele tem que morrer mais do que os outros. Então, assim, ele, na verdade, ele vê os dois como vítimas, né, da Fermina e do amor enorme que eles tinham por ela. Eu vi, Karina, esse vídeo do Ler Antes de Morrer antes do primeiro encontro, né? Porque, como eu falei assim, vou fazer releitura junto, né, com o clube, vou seguir o cronograma, até seguir o cronograma certinho e tal. Eu falei, então, eu quero só ver alguns vídeos, assim, para eu também lembrar de algumas coisas. E eu também, quando eu vi o vídeo, né, porque ela fala isso, que ela acha absurdo, porque a gente tem a viagem, né, do Florentino, logo depois que a Fermina já fala que não quer nada com ele, que foi tudo uma ilusão, e que é uma viagem, né, de uma paisagem linda, os botos lá que apreciam, os jacarés tomando sol, as árvores, e a gente tem a viagem do final, que talvez até, pensando nesse comentário que você falou, Karina, que eu achei o máximo também do livro Ser sobre a Velhice, também é uma metáfora, né, da velhice, porque na época que eles eram jovens, a paisagem estava linda. E aí, nessa segunda viagem que o Florentino faz com a Fermina, já não tem mais floresta, já está tudo desmatado, porque eles usaram, né, para navegação fluvial, como combustível, já não tem mais os botos, porque eles caçavam por esporte. Então, assim, acaba tudo, né? Não tem mais nada ali. E aí eu fiquei também meio revoltada. Eu falei, gente, mas por que ela só olhou essa parte de que, ai, gente, nossa, eles estão lá no navio e tá tudo feio. Como que isso é lindo? Como que isso é amor? Eu pensei, não, mas ela não entendeu, eu acho, o finalzinho, os últimos parágrafos. Mas é engraçado mesmo como que cada um tem uma visão. E aí entrar num tema polêmico, que eu queria conversar com vocês para ver também, que é sempre uma coisa que me incomoda um pouco no Gabo. Que fixação é essa que o Gabo tem por personagens que se relacionam com meninas? Gente, é uma fixação. Isso acontece no Amor no 100 Anos de Solidão, que a Aureliana ele se casa, né, com uma menina muito novinha e que se vestia, né, como menininha mesmo, que depois ela morre. Isso foi um dos motivos que me fez não gostar do Amor e Outros Demônios, né? Porque a personagem principal lá, ela era uma menina e aí ela tem uma relação com um homem muito mais velho. Depois isso aparece de novo no Memória de Minhas Putas Tristes. Isso aparece aqui no Amor dos Tempos do Collor. Eu fico sempre assim, gente, Gabo, mas que fixação é essa? Por que sempre tem que ter essa pedofilia né, nos livros? Não sei se vocês pensam a mesma coisa. É porque eu acho que é uma questão muito presente na sociedade latino-americana, principalmente da época dele, né? Principalmente em vilas menores, né? Colômbia, Peru, existe muito disso, de meninas muito novas se relacionando com homens mais velhos. Então, não sei, né? Isso assim, nunca li nada sobre se é por isso mesmo que o Gabo coloca ou não nos livros dele, né? Mas eu sei que é uma realidade muito presente, principalmente nessa parte do Caribe, né? Da América Latina ali, caribenha, também não sei exatamente o porquê, mas, por exemplo, né, República Dominicana, meus pais moraram muito tempo lá e tinham muito contato com pessoas do interior, e era tudo assim, meninas de 13, 14 anos já era mãe, de 2, 3, 4 meninos. Então, assim, é uma coisa muito comum. Claro que não é, né? Não estou justificando, não estou falando que é certo, de forma alguma, mas é uma prática, não sei se pode dizer que isso é uma prática, mas enfim, é uma coisa muito comum dentro das sociedades, principalmente caribenhas. Por que especificamente caribenhas? Não sei, mas, por exemplo, Argentina, Chile, já não vê mais tanto isso, mas as caribenhas ali tem muito, muito. Mas, o Silvio, é interessante a Zélia trazer esse ponto, porque já havia até textos publicados aí sobre a questão da pedofilia, né? Mas você sabe que hoje cedo eu estou lendo um livro de contos do Milan Kundera, que chama Risíveis Amores. E a primeira história, os dois personagens, eles ficam super excitados ali, animados, quando uma menina novinha dá bola para eles, né?
E aí ele ainda descreve isso, né? E como ela parecia ainda uma mocinha, né? Eles ficaram ainda mais animados e tal. Com uma naturalidade, isso, né? A forma como os personagens ficaram empolgados de ser uma novinha. E aí eu fiquei pensando exatamente sobre isso, né? Todo esse trabalho que a gente tem visto sobre pedofilia hoje, né? Se a gente for pegar isso em termos de história, isso ainda é muito recente, né? Então a gente tinha até pouco tempo atrás, né, na nossa cultura, uma mulher menstruava, ela já estava pronta para procriar, para ter filho, né? Então eu imagino, eu acho que precisaria, eu estou falando de uma pessoa leiga, tá? Eu acho que talvez uma pessoa que tivesse um estudo mais aprofundado na obra do Gabo poderia falar isso com muito mais propriedade. Mas eu tenho a sensação de que isso aparece de forma muito naturalizada em vários livros, e eu estou falando de livros dos anos 80, dos anos 90, porque era mais naturalizado que na nossa época agora, né? Era permitido? Não é que era permitido, mas era naturalizado, né? A própria cena, uma cena polêmica aqui, né? Da Xuxa lá no filme de porno chanchada, né? Daquilo da época. Eu já vi entrevistas, né? Dela falando, gente, era uma prática, né? Um menino, às vezes, entrando na adolescência ali, ainda criança, hoje para a gente chamaria de criança, e o pai levar num prostíbulo, que assim, quero ver você virar homem, né? A gente pegar todos os estereótipos aí que a gente pode colocar, né, nessas falas, né? Então, isso essa luta que a gente vê hoje muito forte, né, da questão da pedofilia, tudo, isso é muito recente, né, em termos de história. Eu penso que deve ser muito isso que a Silvia está colocando, essa naturalidade que tinha e que tem até hoje, muito velada, né? Muito velada, de um homem assim, gente, estou estereotipando, generalizando, né? Mas a gente tem que fazer todos os recortes possíveis, né? Mas essa coisa da menina novinha que cria aí um certo interesse, né? Aí eu lembrei até de uma outra conversa essa semana. Eu tenho um colega, ele falou assim, agora eu tô aí de olho numa mulher mais velha. Aí eu falei assim, qual que é a idade dela? Eu falei assim, tem a minha idade. E eu fiquei assim, eu falei, uai, tá vendo a cabeça masculina, muitas vezes, de alguns homens, não estou generalizando, viu, gente? Mas é isso, tipo assim, tô ficando com uma mulher mais velha. Qual que é a idade dela? A minha idade. Como assim, produção, né? Enfim, é só porque eu lembrei dessas coisas que aconteceram essa semana. Eu tô até lembrando aqui, tem um clássico, né, famosíssimo do Nabokov, que é o Lolita, que é justamente isso, é um homem que se apaixona por uma criança, né? E eu nunca consegui, na verdade, eu nunca tive a vontade de ler Lolita por isso. Eu penso assim, nossa, eu acho que eu vou ficar tão incomodada com aquilo. Então, embora assim, tem muitas recomendações, que apesar disso o livro é muito bom e tal. Mas foi bom, Silvinha, porque eu nunca tinha. Eu não sabia, né, dessa realidade, por exemplo, ali do Caribe. Gente, para quem não sabe, Silvinha morou no Peru muitos anos. Então, assim, e eu sou amiga dela há um tempo, a gente nunca conversou sobre isso, pensa bem. Que a gente conversa de livro também, né? Precisamos de um clube de leitura para falar disso, Aline, olha só. Pois é, olha, mas assim, porque isso é uma coisa que sempre me incomodou às vezes nas obras do Gabi, eu sempre ficava, Gabi, mas não podia ficar sem essa nesse livro, e aí às vezes, né, eu fico pensando, tá vendo, não dá pra gente também falar assim, o Juvenal também traiu a Fermina, então agora eu gosto mais do Florentino. Poxa, Florentino, ele relacionou com uma menina de 14 anos, né? Não vou dar mais spoiler, né, sobre o que aconteceu com ela depois, mas assim, é muito revoltante também. Fora que eu também fiquei muito revoltada com o caso lá da moça que tinha as pombas e que o Florentino escreveu, essa pomba é minha,
E ela foi assassinada. Falei, que isso? Mas aí, a minha questão, assim, com o Florentino é que, assim, no começo, assim, quando ele fica muito apaixonado pela menina lá, pela Firmina, a gente até falou disso no último encontro. Fica uma coisa meio obsessiva, meio aquela série da Netflix You, porque ele sabe tudo que ela faz e assim, e aí me incomoda. E aí, depois, passa-se um tempo, tudo que ele faz na vida dele é em prol dela, é esperando receber o amor dela. Isso me incomoda também, a vida dele ser movida pela expectativa da outra, porque tipo, é muito isso, ele não tem convívio com ela tá lá seguindo a vida dela, sem nem saber que ele existe, sem nem saber o que está acontecendo com ele, tudo que ele faz é por conta dela, é na esperança de ficar com ela, na esperança de ter uma chance com ela e tudo isso, me incomoda. E aí, dessa falta de, não sei se seria isso, mas essa falta de responsabilidade que ele tem ao longo do tempo, porque ele se relaciona com muitas pessoas e aí ele não leva a sério ninguém, porque ele quer ficar com a outra. E aí ele tem um caderninho que ele anota o nome de quem ele fica, que é bizarro, mas ninguém pode saber, então eu prefiro que todo mundo ache que eu sou gay do que minha fama por aí ser de um galinha, sei lá. Porque se ela descobrir que eu fiquei com outras pessoas, meu Deus, né? Porque lá no começo ele até demora a perder a virgindade. Eu acho que tem uma cena bem lá no começo que um amigo dele leva ele para conhecer as passarinhas, ou uma coisa assim. E aí ele fala que não, então ele tá se resguardando ali para ela, mas aí depois ele. E aí ninguém pode saber, porque ele. Imagina só se ela descobre que ele seguiu a vida dele. E aí me incomoda também. E aí essa falta de responsabilidade que ele tem com quem ele se relaciona, assim. Então, tipo assim, eu não posso... Ele não se entrega, ele não se envolve romanticamente com outras pessoas por conta desse amor que ele sente pela Firmina. Para mim, um pouco de obsessão, assim. E aí tem esses dois casos. O caso da mulher da pombinha, que tipo assim, que ela morre. Gente, eu levei um susto quando... Tipo assim, porque eu esperava uma briga, eu achei que o cara, assim, ia, sei lá, ia lá tirar satisfação com ele ia sofrer algum tipo de consequência, mas não, a mulher morreu. A mulher morreu de uma forma absurda. E aí o medo dele era o cara, depois que o cara ter sido solto, o cara vira atrás dele. O medo dele era esse, assim, em nenhum momento ele não me pareceu muito que ele se importou com o que aconteceu com a mulher, assim. E aí, o caso mais pro final, que é o caso da menina de 14 anos, que enfim, tem um fim trágico também. E que responsabilidade que ele tinha, assim, ele trouxe a menina, ele cuidava da menina, ele buscava a menina todo final de semana, ele levava a menina para passear, ele pagava as contas da menina, ele dava satisfação para os pais da menina sobre como ela estava. E aí, quando a Firmina fica viúva, ele simplesmente, eu não quero mais saber de você, foda-se você. E a menina fica lá sem entender o que estava acontecendo. Uma menina de 14 anos que era dependente dele. E aí me incomoda muito esse comportamento dele, assim. Não sei, não, assim, apesar de eu ter achado assim, a construção do romance dos dois, depois que Firmina fica viúva, né? Bonita e respeitosa da parte dele, com Firmina é a única mulher com quem ele tem respeito, assim, de alguma forma, né? Que ele respeita o tempo, que ele respeita as atitudes dela e o não dela, e tudo isso, porque de resto ele não tá nem aí. Michelle, tô aqui. Já desabafei. Não, era para comentar também que você falou desses pontos negativos, né, do Florentino, e realmente, né, tem esses pontos, e também tem a falta de tato dele, né, de lá no enterro, o cadáver nem esfriou, ele, então, eu tava te esperando aqui, viu? Tanto é que a Fermina, ela fica pé da vida com isso, né? Aí que ele começa a pensar antes de falar, antes de escrever e tudo mais, né? Aí que ele começa a ter mais cuidado. Mas talvez se ela não tivesse tido essa explosão toda, talvez ele continuasse
né, sendo impulsivo tanto quanto antes, né? Não sei. A questão da obsessão também, né? Teve até o espelho que ele comprou porque ele viu a mulher refletida, né? Lembrei desse trecho também. Eu acho que ele sempre foi um pouquinho stalker, sim. Só faltou mais oportunidade. Agora tem uma coisa interessante, né, gente? Dessa coisa obsessiva aí que vocês estão colocando. Porque o livro, ele é de 85, eu acho, não é? Que ele foi lançado. Eu lembro que foi o ano que eu nasci, por isso que eu guardei essa data. Mas o livro, a história se passa final do século XIX e início do século XX, né? Século XIX, a gente tem muito nesse período, né? Aí a gente já está entrando mais no realismo, mas nós ainda tínhamos muito romance romântico, né? Lá do período do romantismo. E aí eu percebo dois cenários, né? Desse amor muito obsessivo, né? Desse amor muito intenso, que era uma característica dos romances, do romantismo do período do período romantismo mesmo, né? Século XIX. Mas o Gabriel Garcia Marques, ele faz esse romântico que é meio desromântico, né? Esse romance que é meio desromantizado, né? Com esses defeitos todos que a gente está vendo aí de comportamento. E eu acho que até isso foi intencional, faz parte do deboche que o Gabriel Garcia Marques tem. Ele é muito irônico, né? E eu fico pensando nisso, que ele põe esse romance intenso, cheio de defeito. Aí, ó o romance romântico, como que é na verdade, né? Me parece muito intencional isso, essa naturalidade que ele tenta colocar. E eu aí, nem sei se vocês lembram. Desculpa, Zé, Karina, só que eu coloquei aqui no chat que você falou Juventino, eu adorei. Porque agora resolve quem está do time do Juvenal e quem está do time do Florentino, gente. Já temos o terceiro time do Juventino. Juventino. Eu falei que é o ato falho. E eu, às vezes, eu fazia isso mesmo. Ô, Karina, não sei se vocês lembram, gente, no primeiro encontro, isso, eu tinha lido, né, uns textos sobre o amor nos tempos do cólera, antes do primeiro encontro, e um deles era uma entrevista com o Gabo. E na entrevista, ele fala que ele queria, nesse romance, virar de ponta cabeça os estereótipos do amor romântico. Então, é bem isso que você falou, Karina. Ele queria mostrar como é o amor na realidade, né? Nada de, aquele que sempre vai amar, que é todo perfeitinho. Tem defeitos, tem problemas, enfim. Então, ele conseguiu muito bem cumprir esse propósito dele. A Bruna colocou uns trechos aqui, né? Eu tenho uns trechos também que eu tinha. Assim, na verdade, meu livro está todo marcado, né? Mas tem uns trechos que eu gostei muito sobre o casamento. E tem um trecho que ele fala dos filhos. Depois eu até vou ver se eu procuro aqui. Que eu achei ótimos, né? Mas aí os trechos que a Bruna colocou. Bruna, você quer ler? Leio, gente, eu amei. Tem uns que eu vou levar para a vida, tem uns que eu tive que falar pro meu marido, você é perfeito também. Cadê? Aqui, ó. Ele era um marido perfeito, nunca apanhava nada no chão, nem apagava a luz, nem fechava a porta. Já fechei o livro e falei, olha, você é perfeito, ganhou medalhinha também. O problema da vida pública é aprender a dominar o terror. O problema da vida conjugal é aprender a dominar o tédio. Gente, achei maravilhoso. Esse foi um que eu adorei. Maravilhoso, né? Faz você pensar. A vida está dividida entre os que cagam bem e os que cagam mal. Que aí depois ele muda, né? Que para quem transa bem, transa mal, alguma coisa assim. E o homem sabe quando começa a envelhecer, quando começa a se parecer com o pai. Gente, são umas coisinhas bestas assim que eu fiquei, nossa, que interessante. Marquei totalmente o livro. Tem trocentas frases aqui que eu amei.
Tem um outro do casamento, eu achei aqui que eu gostei muito, que é o problema do casamento é que se acaba todas as noites depois de se fazer o amor e é preciso Ai. tornar a reconstruí-lo todas as manhãs antes do café. Maravilhoso, eu marquei esse também. Esse eu achei sensacional, junto com o do Ted. Assim, nossa, por isso que o casamento do Gabo, né, foi tão duradouro. Ele sabia mesmo, assim, de muita coisa sobre o casamento. A dos filhos eu vou procurar ainda. Tem um trecho aqui que eu achei engraçado também, né? Que eu acho que foi o que o Florentino buscou fazer, que é quem tem cara feia e bolsos vazios passa a vida a ver navios, né? Acho que é por isso que ele começou a investir na carreira, né? Achei engraçada a parte que ele fala das roupas, que era. Não é status, esqueci, mas assim, era bem visto você ser visto parecendo mais velho, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles se vestiam como pessoas mais velhas porque parecia status. Então, ele ia ganhando. Eu até tinha marcado. Não sei onde é que tá, gente. Ai, não sei se eu vou achar aqui. Mas que era muito bem visto num homem ele ser visto como pessoas vestidas mais velha e que era ridículo uma pessoa querer não aparentar a idade que tem. É muito diferente de hoje, que as pessoas querem cada vez ficar mais novas, né? Roupas mais jovens, cabelo mais jovem. Ai, não sei se eu vou achar, mas tinha achado essa passagem também maravilhosa. E tem as engraçadas também, né? Procurando aqui essa dos filhos, eu achei a rico não. Sou um pobre com dinheiro, que não é o mesmo. Marquei essa também, achei maravilhosa. Ai, gente, eu não terminei, faltam 23 páginas. Ai, só um pouquinho. Esse trecho que eu coloquei aí acima também é bem bonito, né? Que ele fala da saudade, que tem a ver com a fala da Zélia, né? Tá assim, ó. Era ainda jovem demais para saber que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas, e que graças a esse artifício conseguimos suportar o passado. Mas quando voltou a ver do convés do navio o promontório branco do bairro colonial, os urubus imóveis nos telhados, a roupa dos pobres estendida a secar nas sacadas, compreendeu até que ponto tinha sido uma vítima fácil das burlas caritativas da saudade. Gente, eu achei o trecho dos filhos aqui. Tá na página 239. Quando a Fermina, quando o primeiro filho dela nasce, né? O Marco Aurélio, Marco Antônio, agora não lembro. Acho que era isso, né? O nome. Então, eu acho que ela estava, né, ainda vivendo lá com a sogra, naquela confusão e tal, e aí ela se refugia no filho. E aí ele fala uma coisa que eu achei tão bonita e que eu acho que é tão verdade, né? Eu sou, assim, mãe de pouco tempo e eu acho que é muito real, né? Que fala assim: mas na solidão do palácio, aprendeu a conhecê-lo, o filho, né? Se conheceram e descobriu com uma grande emoção que os filhos não são queridos por serem filhos, e sim pela amizade que surge quando os criamos, né? Porque é muito isso, né? Quando eu engravidei, eu lembro muito das pessoas falando assim: ai, você vai ver na hora que ele nascer, você vai conhecer o maior amor do mundo na hora que você vê a carinha dele. E, na verdade, eu achei que é uma coisa muito mais construída no dia a dia, né, do que essa grande emoção no primeiro momento. E eu achei linda essa frase do Gabo, linda. Ó o silêncio. Quem mais quer comentar alguma coisinha? Gente, eu não achava, voltando um pouco no que a Tainá falou, que a gente discutiu no anterior, mas eu não achava ele um stalker, eu achava fofo.
Porque hoje as pessoas são stalker no Instagram, né, etc. Mas naquela época, o que você tinha? Que recurso você tinha? Então eu super entendi esse amor juvenil, né? Deixa eu ver o que a pessoa tá fazendo, deixa eu ficar sentada na pracinha, que é o único momento que eu consigo ver. Achei fofo, tava do lado dele, falei, faz isso mesmo, filho, vai lá. Mas depois não, aí foi ficando, né, parte 2, falei, não, aí tá estranho, né, o cara vivendo a vida esperando a mulher, né. Não vou me comprometer para responder, mas no começo eu achei fofo, falei, fofo, né, vai. Faria isso, inclusive, se eu tivesse nessa época. Mas depois, na segunda parte, eu já achei esquisito, né? Já começou a ver o que a menina fazia, já começou a esperar pela morte, vivia... Acho que até ela tá falando muito... não lembro, a Richelle também comentou, mas vivia muito a vida, né? Esperando a menina, aí já achei esquisito. Então, eu já mudei um pouco de time. Então, eu fiquei muito oscilando entre um pouquinho time 1, time 2. Eu lembro que a minha primeira frase no nosso encontro é: gente, mas o primeiro marido era maravilhoso, sou totalmente time ele. A hora que traiu, eu falei, não, tinha que morrer mesmo, tinha que ir pro próximo. Quando eu vi que você estava stalkeando, eu falei, não, gente, mas outro nunca stalkeou, outro era normal, tinha que ficar com o primeiro mesmo. Ainda não terminei, não sei o que eu vou achar, mas assim, eu oscilava, eu amava e odiava os dois na mesma proporção. Mas eu não acho que, posso estar enganada nas últimas 23 páginas, mas eu não acho que o que ela sente pelo Florentino é amor, né? Porque ela se apaixonava ali, acho que ela gostava de ser gostada. Né, gostava de receber as cartas, gostava de receber as flores, de gostar dos presentes, de ter alguém ali por ela. Mas quando ela cresceu, ela amadureceu, ela viu que tinha alguém que era homem mesmo de verdade, alguém com, não vou nem dizer com status, mas que era alguém que pudesse cuidar dela, cuidar da família, foi onde ela se sentiu mais segura, né? E o amor é a estabilidade. E de todos os desprezos que eu tô vendo ainda, até onde eu li, né, de devolver as cartas, e ele, mesmo depois de idoso, agora ele tentando retomar, conversando com ela, e ela não devolvendo, e ela devolvendo algumas das cartas, né, ele pegou o alfinete e começou a escrever o nome dela, furando as pétalas da flor, e mandava as pétalas da flor para ela, o cara com 80 anos e fazendo isso, e ela devolvendo a pétala da flor. Falei, não, gente, isso não é amor, eu acho que ela gosta de ter alguém gostando dela, mas... não sei se ela gosta. Ainda não cheguei na parte da viagem, eu cheguei na parte que ele convida ela e ela fala não. Então, eu já entendi que vai ter uma viagem aí. Mas, por enquanto, eu tô sentindo dó dele. O cara é meio doido, o cara é apaixonado, mas ela não dá muita corda para ele. Então, o dele eu tô com um pouco de dó. Mas um pouco de medo. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, né, também, e que até o Gabo fala, tem até um trecho que eu também marquei aqui, por que o momento que Florentino e a Fermina estão juntos é tão lindo, né? E aí ele fala que era como se eles tivessem saltado o árduo calvário da vida conjugal e tivessem ido sem rodeios ao grão do amor. Porque a gente só vê a viagem deles, né? A gente não vê o depois. É lindo, né? O fim do livro, principalmente a última frase, para mim, acho a coisa mais maravilhosa. Mas eles não passaram por todas as turbulências da convivência cotidiana, né? Então, assim, o último capítulo, ele é um amor muito lindo, mas porque não existe, e do jeito que o Gabo coloca aqui, como eles estão velhos, talvez não vá ter tempo para isso, né? O tempo de se conhecer no dia a dia, que é o que gera... mais dificuldade, né? É o que testa mesmo o amor deles ali. Mas assim, esse final porque eu fico na cabeça que ele é tipo um tanto quanto emocionado e ele ama ela muito sem conhecer ela, eu acho, né? Porque eles tiveram uma relação ali em que ela respondia as cartas dele quando eles eram jovens. E aí, durante 53 anos, 7 meses, 11 dias, eles não se falaram. Então, assim, ele não conhece ela de verdade. E ele tem uma ideia dela na cabeça dele, que é a ideia que ele ama. E aí, um pouco para mim, que eu achei desse final, assim, apesar, eu achei realmente as frases finais, esse parágrafo final que a Zélia leu no início do encontro muito bonito. Mas, assim, é um pouco de uma fuga também, né? Dos dois não querendo enfrentar a realidade, porque eles não sabem ali o que eles vão enfrentar realmente, assim, porque... por exemplo, os filhos dela talvez não vão aceitar esse amor, talvez ela não aceite realmente, porque às vezes ela tá ali naquela viagem vivendo uma coisa e quando ela voltar para a vida real, ela não vai querer encarar, ela não vai querer
sei lá, sair da liberdade que ela tem de ser uma viúva, assim. Tem até uma parte do livro em que eu acho que o Florentino, ele tá com uma viúva, e uma viúva fala, assim, que a mulher só começa a viver mesmo quando ela se torna viúva e não tem que dar mais satisfação para ninguém. Tem uma parte, assim, no livro. Então, assim, talvez, assim, depois que eles saírem do barco, não vai ter uma relação entre os dois. Então, é um amor idealizado, exatamente, da parte dele, e acho que é essa frase dele final, de querer continuar no barco, de querer continuar, é um certo medo, receio de não querer enfrentar a realidade ali, do que pode vir a ser, né? Do tipo, ele esperou 53 anos para ficar com ela, e talvez ele não fique com ela. Talvez realmente, talvez ela não ame ele, talvez ela nunca vai corresponder ele da mesma forma que ele ama ela, assim, na mesma intensidade, da mesma forma. Então, não sei, assim, me pareceu um final disso, assim, dos dois um pouco fugindo da realidade, assim. Ou um pouco dele mais também. E teve isso na cena, não teve? Do barco, que ele fala para não parar, para ninguém mais entrar no barco, né? Mas eu acho, pensando assim como estratégia literária, é justamente isso que faz o que a Zélia colocou, né? De fazer com que seja o amor perfeito, porque não foi o amor efetivamente vivido nos 50 anos, tantos dias, tantos, né? Não foi um amor concretizado. Porque esse amor que se concretiza é o amor lá do casamento, do dia a dia, né? Da briga por causa do sabonete. Mas, gente, são as melhores frases sobre casamento, tá nesse livro, né? Eu falo, é uma aula sobre casamento. Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Só uma coisinha que a Zarinha até falou no começo, né? No começo dos encontros, que é uma coisa que a gente não acha muito na literatura, esse amor entre pessoas da terceira idade, né? Pessoas mais velhas mesmo. Não é uma coisa que você vê, assim, nos livros mais, digamos, populares, né? Então, é uma coisa interessante também de colocar, né? Tem até uma frase da Ofélia, que ela fala, né? Que que o amor é ridículo na nossa idade, né? Falando com ela, discutindo com o irmão. E aí ela fala, mas na idade deles é uma... Eu não sei, o meu tá em espanhol, uma cotinada. Eu não sei como é que foi traduzido isso em português, né? Mas, tipo assim, pelo amor de Deus, que amor, né? Já tem 70, 80 anos, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, o fato dele escrever sobre ele, sobre esse amor, né? Claro, começou na juventude e tudo mais, mas que realmente se concretiza depois, já bem mais velhos, é uma coisa diferente, né? Pelo menos, assim, que a gente vê. Eu achei muito legal. Não, e realmente, isso tudo que a gente tá conversando aqui me faz voltar no comentário que a Karina leu, né? De que o livro é sobre a velhice, porque teve um outro trecho que eu marquei aqui também, que eles falam assim: não, a morte é ridícula, especialmente para pessoas da nossa idade, né? O Florentino, ele fica muito impressionado, porque ele fala que a morte, ela se parece com a pessoa, né? Então, ele nunca imaginava que o Juvenal ia morrer caindo numa escada para buscar um papagaio, né? Tipo assim, não era uma morte digna dele. E aí eles comentam isso. Então, quer dizer, olha, né? Toda essa discussão assim, o amor não é para essa idade, a morte é ridícula pra gente. É tudo isso, né? Faz muito sentido. Tem aquela música do Los Hermanos, né? Acho que é a conversa de botas batidas, alguma coisa assim, não é? Que foi inspirada numa história de um casal que morreu num prédio, que caiu, alguma coisa assim. Deve saber mais que eu. É aquele... É o Edifício Estrela, não é? No Rio. Tem uma lenda urbana aí, mas tem um pé de verdade. Que tinha um casal de idosos que não abriu a porta, né? Quando começou a dar uns estalidos no edifício. E o rapaz tentou bater, o pessoal da segurança, chamar, eles não abriram a porta.
E aí dizem, né? Não sei se é muito romanceado isso, que os corpos dos dois foram encontrados abraçados na cama no meio dos escombros. Mas que era um amor, parece que eram, nem teve o nome divulgado, porque eles eram amantes e tinham uma certa, eram figuras públicas ali na região. E tem uma obra lá em Inhotim, lembra, Tainá, da Adriana Varejão, que é sobre essa cena também, né? Que são carnes no meio do concreto, né? Ela se inspira nessa história eu acho que ele chama Hotel Estrela, se eu não... Seu microfone fechou, cara. Acho que é Hotel Estrela, se eu não estiver enganado. Eu pesquiso aqui depois. Ó, gente, Fermina Daza se consolidou como a minha personagem feminina favorita de todos os tempos, né? Ela é demais, ela é muito engraçada, ela é muito intensa, né? Queimou tudo na casa para poder suportar a viuvez. Nossa, ela é fora do comum. Ela fala, né, Zélia? A pessoa, quando morresse, deveria levar todos os seus pertences juntos, né? No comecinho. Linda do Rosário, que chama, gente, o hotel. Que é o nome da obra da Varejão também. Tá aí o link. Gente. Então, finalizamos assim, né? Com essas questões, com essas múltiplas leituras. Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Queria perguntar se vocês gostaram, gente. Eu amei, eu não dava nada. Falei que eu não gostava de romance, mas como é um romance que vocês comentaram, né, que é totalmente diferente, não é aquele amor romântico, gente, eu amei. Amei, adorei a indicação do livro. É um negócio que eu não leria, se não fosse por vocês. Amei mesmo. Eu posso dizer o mesmo também, que foge muito do que eu estou acostumada a ler. Eu estou mais acostumada a ler literatura de ficção fantástica, e eu não saio muito disso. Então, ir para um clássico, assim, Nobel, e com todas essas questões, assim, eu achei muito, muito legal de ler. Muito legal mesmo. Eu até brinquei com meus amigos que eu julguei o livro pela capa, mas a capa é bonita, mas eu falei assim, não é pela capa, mas é uma história muito bacana. Eu me surpreendi porque é a primeira vez que eu tô participando e tô apaixonada. Eu quero que chegue a agosto logo. Que coisa boa, Ana. Seja sempre bem-vinda. Que delícia ouvir isso, né, pessoal? Eu acho que os grupos, né, as tribos, elas se formam e essa é a parte legal, né? A gente ter pessoas que gostam de falar de coisas que a gente gosta também e que têm opiniões diferentes, né? Eu acho que o clube, eu sempre tenho essa sensação que os leitores de um clube de leitura nos ajudam a ler melhor a obra, né? Porque a gente pensa em coisas que a gente não pensava, detalhes que nós não víamos, frases que nós não colocamos muita atenção. E eu estou agarrada aqui no livro, não terminei ainda essa releitura, mas eu saio do clube com mais vontade ainda de terminar. Eu acho que essa que é a grande vantagem. É isso, Zélia, amamos. Não precisa ficar. A Zélia ficou com medo de escolher o livro. Né? Não precisa. Medo enfrentado, desafio aceito, né? Ai, que ótimo, Arrasou. gente. Não, mas Palmas pra Zélia, arrasou. Eu gosto muito, Karina, de clube de leitura, principalmente isso, para a gente sair da zona de conforto nossa, né? Eu falei isso quando a gente leu O Som e a Fúria. O Som e a Fúria era um livro que eu sempre, né, via que era um livro, um grande clássico da literatura, e eu queria ler. Aí um dia eu fui ver uma resenha, eu falei, nossa, não, fluxo de consciência, não gosto disso, não vou ler. E aí, quando o clube leu, eu falei, não, então, já que o clube vai ler, vamos lá, né? Vamos enfrentar isso juntos. E foi tão maravilhoso ter lido Sonhar. Quer dizer, se não fosse o clube, eu não teria lido.
Jamais. E eu acho isso o máximo, porque às vezes, realmente, às vezes tem um livro que a gente não gosta muito, mas tem tanta surpresa boa, né, num clube de leitura, tanta coisa que a gente ia falar assim, jamais vou ler isso, e a gente lê porque tá lendo em conjunto. Eu acho isso muito bacana. E fico muito feliz que vocês gostaram, gente. Assim, mas eu confesso que eu fui num seguro que é o Gabo, porque é muito difícil não gostar do Gabo. Ele é sensacional, ele é muito bom. E eu acho que quem leu a primeira vez, né, vale a pena vocês conhecerem outras obras dele. Porque tem muito. Eu falo, o Gabo tá na minha lista daqueles autores que eu quero ler tudo dele. Inclusive, Eu Tainá, também. será que a gente tem o 100 anos de solidão, o encontro aqui? Que veio o Lucas Magalhães, né? Foi legal. Vou procurar lá no YouTube. Se tem lá, se tiver, eu mando o link no grupo. O Lucas é o jornalista lá da IPTV e ele é pesquisador, apaixonado com Gabo. Nossa, foi muito bom, assim, também. Foi meu primeiro livro no clube. E aí, gente, fica uma sugestão, quem sabe a gente faz uma temporada Clube de Adorim Lê Gabo. A gente pega as obras todas. Super apoiado. Olha, eu falo assim, eu tenho a lista, né, de autores que eu falo, quero ler tudo. O Gabriel Garcia Marques, o Graciliano Ramos e o Guimarães Rosa, que eu quero zerar. Se eu for até antes de morrer, eu tenho que zerar, ler todos deles, porque é muito bom. Nossa Senhora. Elisângela, divulga para nós. Pessoal, agora a gente vai deixar vocês lerem o que vocês quiserem, tá? Pode ler Colin Hoover, a gente deixa ler tudo que quiser. E vamos voltar em agosto, tá? A gente faz uma pausa agora também, que aí pega o recesso da faculdade, né? Em julho. E agosto a gente volta com tudo. Tá? E a gente está aberto aí. Se alguém quiser mediar, trazer uma leitura do coração, né? Manda sugestão para nós. E mais uma vez, Zélia, muito obrigada. Né? A gente só tem mesmo que agradecer, porque você possibilitou isso aqui, ó. Falo sempre que leitura tira tanta viseira nossa, né? Amplia tanto o nosso horizonte, o nosso mundo. E foi uma escolha sua que possibilitou a gente estar aqui falando sobre isso, né? Então, obrigada. Eu que agradeço, gente. Nossa, muito, muito. E o pessoal que não terminou, quando terminar, conta para a gente lá no grupo, tá? Vai compartilhando. E nesse período também, sabe o que é legal? Um livro que você leu aí, que você achou super legal, compartilha conosco, vai dividindo, trocando essas figurinhas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo grande, então, pessoal. Beijo, Agradeço. gente. Boa noite. Bianca, vamos colocar na lista aí, ó, Hilda Hilst. A gente está precisando trazer poesia, hein? Faz tempo que não colocamos poesia aqui no clube. É isso. Beijo grande, muito obrigada. Beijo, gente. A foto, Karina. Boa noite, pessoal. Olha mesmo. Pega a foto, gente, a foto. Maravilhoso. Quem puder ligar a câmera, liga. Quem não puder, não se sentir confortável, tá tudo certo. Deixa aí, Não tem problema não, Alessandra. A próxima. Deixa eu tirar esse. Karina e Silvia também, depois se vocês puderem tirar foto das imagens do livro de vocês para compartilhar com a gente. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver se deu, gente. Espera aí. Ainda me mata. E eu perco as fotos. Deixa eu só mandar aqui no zap, ver se foi. Foi. Foi.
Mandei aí no zap para vocês. A Karina mandou no zap e saiu da chamada. Gente, muito obrigada pela presença. Como a Karina disse, mandem as indicações lá no grupo. Compartilhe com a gente as leituras que vocês estiverem fazendo também lá no Instagram. A gente marca, compartilha tudo lá. E a gente vai incentivando cada vez mais pessoas a lerem e a participarem do clube, né? E aí as próximas leituras a gente vai divulgando também, tanto lá no Instagram quanto no clube, no grupo. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Zé. Tchau, gente. Beijo. Até mais. Obrigada, gente. Beijo. Até mais. Tchau, Silvia.